Olá, vamos fazer então este exercício. Encontre a potência dissipada pelo resistor R3, que é este resistor aqui. O que nós vamos fazer é resolver esse circuito fazendo resistência equivalente, encontrando a corrente total e assim encontrando as tensões até encontrar a potência sobre o dispositivo R3. Então vamos começar. Primeiramente, nós vamos redesenhar esse circuito fazendo a resistência equivalente entre os dois resistores extremos, que é o R2 e o R3. O R2 e o R3 são resistores em paralelo. Como que eu sei que esses elementos estão em paralelo? Vamos analisar aqui. Este ponto chamarei de ponto A. Este ponto aqui, que engloba todo mundo aqui, que é a nossa referência, chamarei de ponto B. Vejam que R3 está entre A e B, enquanto R2 também está entre A e B. Como eles estão entre os mesmos dois pontos, eles estão em paralelo. Outro modo de analisar é, quando a corrente chega aqui, ela vai ter dois caminhos. Assim eu tenho um divisor de corrente. Logo, eu tenho esses dois elementos em paralelo. Assim, a resistência equivalente entre o resistor 2 e 3, então o R2, 3, vai ser igual ao produto pela soma, que é 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Uma equação que nós vimos que simplifica um pouco para encontrar a resistência equivalente. Então aqui nós tiramos que a resistência equivalente vale 2 ohms. O outro método é usar 1 sobre R23 é igual a 1 sobre R2, né, mais 1 sobre R3. Chegaremos na mesma resposta. Então aqui nós temos 2 ohms, enquanto aqui é o R1 que vale 2 ohms. A fonte continua sendo 12 volts. Nós vamos encontrar a corrente que atravessa esse circuito, então, a corrente I. Qual corrente que sai deste circuito? Esta corrente. Como nós encontramos? Pela lei de Ohm, nós temos que I é igual a V dividido por R. Mas vejam, tenho dois resistores. Qual que é a resistência total desses dois resistores? Vou fazer um novo circuito aqui, um circuito equivalente, que é o circuito análogo, com apenas um resistor e a fonte de 12 volts. Qual o valor dessa resistência? 2 mais 2, que vale 4 ohms. Este é o valor dessa associação de resistores, porque nós temos aqui dois resistores em série. Assim, conseguimos encontrar esta corrente I, que vai valer I igual a V dividido por R, que será igual a 12 dividido por 4. Então, temos uma corrente de 3 amperes. Desta forma, esta corrente ela é igual a 3 amperes, então a corrente que sai da fonte aqui ela vale 3 amperes. A tensão deste resistor equivalente vale 12 volts, uma vez que eu tenho ele em paralelo com a fonte de tensão 12 volts. Aqui o que eu tenho é, entre este ponto e este ponto, eu tenho 12 volts sendo aplicados. Qual que é a tensão em cada um dos elementos? Como eu tenho uma corrente de 3 amperes circulando por esse circuito, aqui eu vou ter 3 amperes que multiplica 2 ohms, ou seja, 6 volts. Neste de cá, eu vou ter 3 amperes que multiplica 2 ohms, ou seja, 6 volts. Vejam que eu coloquei a corrente entrando no lado positivo e saindo do lado negativo. Ela entra no lado positivo e sai do lado negativo. Assim eu posso desenhar nesse circuito aqui de cima 6 volts. Este cara aqui também possui 6 volts. Como está em paralelo com o R3, R3 também possui 6 volts. Daqui já conseguimos encontrar a potência. Basta utilizarmos V ao quadrado sobre R. Mas vamos dividir e encontrar a corrente em cada um desses ramos. Qual a corrente que vai descer aqui? A corrente sobre o resistor 2. Bom, corrente é tensão sobre resistência. Eu tenho 6 volts dividido por 3, ou seja, aqui eu tenho 2 amperes. Vejam, se neste ponto, quando eu chego com 3 amperes, 2 amperes desceram, obviamente, para a direita tem que ir quantos amperes? 1 ampere. Não preciso nem calcular. Caso eu queira calcular, corrente é tensão dividido por resistência, ou seja, 6 dividido por 6, que é 1 ampere. Simples assim. Agora vamos encontrar a potência. A potência, vamos fazer no cantinho aqui, é igual a V vezes I, ou V ao quadrado sobre R, ou, foto apertada aqui, RI quadrado.
Qualquer uma das equações vai encontrar a potência sobre o resistor 3, porque temos todas as três variáveis, que é corrente, resistência e tensão. Usando a mais simples, a potência é 6 vezes 1, ou seja, 6 watts. Essa é a potência no resistor 3, então P3. A potência no resistor 2, 2 vezes 6, 12 watts. E a potência no resistor 1, 3 vezes 6, que vale 18 watts. Vamos confirmar se encontramos esses valores corretos analisando a potência da fonte. A potência da fonte é a tensão dela, 12, que multiplica por corrente, vezes 3. Vejam que é a mesma equação, seja resistor ou seja fonte. Neste caso, nós vamos ter 12 vezes 3, 36 watts. Então, essa é a potência da fonte que está entregando para o circuito. Então, o circuito está consumindo 36 watts. Logo, estes três elementos têm que consumir, no total, 36 watts. Vamos somar. 18 com 12 nós temos 30, com mais 6 nós temos 36. Ou seja, a energia dissipada pelos resistores é fornecida pela fonte. 36 watts saem da fonte, que são consumidos pelos três resistores.